A paixão, gente, pelo que você faz, ela pode vencer o desânimo, o descrédito. As pessoas, não vai dar certo. Não, mas eu tenho certeza que vai. Vocês acreditaram nisso até o final. Então acredite no seu sonho. Tudo que você for fazer na vida, você faça bem feito. Se você é empreendedor, empreenda, faça o seu melhor. Se você é comunicador, seja o melhor comunicador. Você nota de longe a pessoa que faz com excelência, que faz com amor, né? Claro que a gente não é perfeito, mas assim, o que a gente pôde evitar de estar murmurando, falando, Flávio, às vezes eu passando por uma dificuldade com o Flávio no começo, na minha mente eu tinha um medo, mas eu evitava falar. Sejam muito bem-vindos ao Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. Eu sou Daniel Brunet, jornalista e documentarista, e hoje eu estou recebendo aqui Flávio e Fabiane. Muito prazer estar com vocês aqui no Pode Comunicar. Prazer também, Daniel. Um prazer estar com você aqui, meu amigo. Que bom. Prazer demais, a gente está muito feliz. Que bom. Gente, nós estamos aqui diante de dois empresários, um casal, né? Um casal de empresários, e eles criaram, há quanto tempo a loja? A empresa? Vai fazer 15 anos. 15 anos. A Bolos do Flávio. Sabe esse bolo caseiro que você come em casa, que parece que foi a sua avó que fez? Eles criaram há quase 15 anos, lá na Paraíba, no Nordeste brasileiro, essa marca, essa empresa. Começou de baixo, começou com muito pouco, mas eles foram se expandindo, se mudaram para Brasília, para o centro do país, abriram lojas, passou de 10 lojas, vieram para São Paulo e estão expandindo a marca. Então, vamos conversar hoje sobre empreendedorismo, vamos conversar sobre negócios, vamos conversar sobre gastronomia, sim, mas sobre como a gente comunica quem eles são, como eles fazem isso, qual é o impacto da comunicação no dia a dia, o quanto que eles mostram da vida e se isso é importante ou não, tá bom? Então, vou começar aqui já fazendo a primeira pergunta sobre o seguinte, me conta um pouquinho da história. Eu falei bem rapidamente aqui, mas como é que foi começar do nada, do zero, e hoje ter uma rede de mais de 10 lojas pelo Brasil? E são 17 lojas. Quase 20. 16, a 17 já está certa, mas não inaugurou ainda. Não abriu ainda aí. Como é que foi esse início? Então, fala aí, Fabiana, como foi o início? Olha, por isso que eu tô aqui, sobra pra mim, ó. Então, a gente casou muito novo, eu e o Flávio, né, somos paraibanos, e casamos novinhos, né, e lá na Paraíba a gente já tinha esse desejo de pôr uma loja de bolos. A gente se inspirou numa pessoa lá na Paraíba, né, colocamos a primeira loja lá, e com Rebeca, no tempo, nós já tínhamos a nossa filha, Rebeca, né, única filha, e ela já tinha 2 aninhos, e a gente começou na Paraíba. Uhum. Só que não começou com esse nome, Bolos do Flávio. A gente usava outro nome lá, era só Bolos. Só vendia bolo também. Então, o Flávio sempre teve esse desejo, né, de empreender, sempre foi muito desenrolado. Dizia, eu vou ganhar meu dinheiro, eu não quero, trabalhar de carteira assinada, né? Não que seja ruim, sim, cada pessoa tem o seu estilo, né? Estilo de vida e tal, mas ele tinha esse desejo de empreender. Uhum. E a gente começou essa loja lá, e o Flávio tinha os avós que, tô contando a história do Flávio já para o negócio adiantar aqui, né? Mulher conversa muito, eu vou botar E o Flávio tinha os avós que tinham padaria lá na Paraíba. Só que foram muito bem de vidas lá, de lá cresceram, mas uma hora eles faliram. Uhum. E eles diziam a Flávio, eu vou ajudar você a estudar no melhor colégio, a gente vai pagar, mas eu não quero que você mexa com isso, com nada de panificação. Só que quando, assim, a gente tem esse desejo, esse dom, tá em você, é muito difícil você mudar isso, né? É verdade. Eu brinco que eu não namorava nem com o Flávio ainda, e eu prestava muita atenção nele, eu ficava revoltada. Eu dizia, meu Deus, esse menino estuda na melhor escola e ele gaseava a aula. Eu não sei como falar aqui, gaseava. Faltar aula, matar aula. No Rio de Janeiro chama de matar aula, né? Matar aula. Ele matava a aula e eu ficava revoltada. Eu dizia, meu Deus, eu queria estudar nessa escola, e o Flávio, passava por nós. Não é um bom exemplo para seguir, tá? Mas só para vocês entenderem. Mas a gente casou, começou a namorar, casou novo, pôs essa primeira loja, e Flávio começou a fazer bolo.
Tipo assim, ele tinha esse desejo, eu quero mexer com bolo, eu quero aprender a fazer. E o Flávio, mesmo quando não sabia ainda direito, que a gente começou com uma prima minha, ensinando e fazendo os primeiros bolos da loja, e já ensinando a Flávia e a mim. Então, eu digo que hoje, assim, é um exemplo você pegar isso, né? Ele não sabia ainda, Sim. não dominava o assunto, mas ele já tinha esse desejo de querer fazer. Isso é muito bom. E por que você tinha esse desejo? De fazer algo que você não sabia fazer? Então, eu tenho certeza que eu já, ali na minha infância ali, que eu convivia com minha avó fazia bolos, e eu amava ver ela fazer bolo. Eu recordo que quando chegava na casa dela, que ela tinha feito um bolo ali, cortava para mim, eu achava aquilo maravilhoso. E ela ia vender bolo na feira, na madrugada, nos domingos, e eu ia com ela, ajudar. Eu estava na casa dela ali final de semana, né? Então eu tinha esse desejo. E foi quando a gente viu lá em Campina Grande uma loja que já existia, que vendia só bolo, e é onde a gente se inspirou. Eu disse, rapaz, eu quero ter uma loja dessa. Parece que eu já tinha uma paixão por aquilo. Legal. O primeiro episódio do Pode Comunicar fiz com o Thiago, meu irmão, Thiago Brunet, e aí o nome do episódio é O Destino da Pistas. E a gente leva as pessoas a refletirem sobre o que elas viveram, o que elas aprenderam, porque muito provavelmente o que elas precisam fazer está ao longo da trajetória, exatamente o que você está falando. Ou seja, é uma marca da infância que você tem, uma memória afetiva com a sua avó, que ela já vendia, ela já empreendia, aí mais tarde você vê um negócio de outra pessoa dando certo, você vai juntando e cria essa vontade. Agora me conta, eu acho que vai ser a Fabi que vai contar, né? Vocês abriram a primeira loja. Qual é o momento em que vocês entendem que o negócio deu certo? Que começa a expandir e se fala, caramba, nós vencemos. São 10 anos depois, 5 anos depois? Então, não foi nessa primeira loja, né? Porque, como eu falei, até estava comentando antes aqui, conversando com o pessoal, a gente se inspirou na pessoa para abrir uma loja de bolo, Sim. mas a gente não queria ser a pessoa, nem imitar totalmente. Excelente. Então, você às vezes vê uma coisa muito na moda, e você quer imitar aquilo, eu quero fazer, por quê? Porque, tá dando dinheiro, eu quero. Então, a prova que a gente não imitou, a gente só se inspirou e teve foco para perseverar, né, no nosso negócio. Porque, primeiro, não foi esse boom, quando a gente lá abriu em Campina Grande, né? Apesar da cidade ser uma cidade desenvolvida, né? Eu acredito que o propósito era a gente sair de lá, né? Não sei por quê. Deus pode abençoar a gente em qualquer lugar, Exatamente. Né? Conheço pessoas super abençoadas lá na Paraíba, mas Deus tinha uma história com a gente em outro lugar. E a gente começou a ter essa vontade. Por quê? De ir para outro lugar. Para ir para outro lugar. Deixa eu só contar uma coisa que você falou, Fabi, que é muito interessante. Você que está acompanhando a gente, seja pelo Spotify, pelo Deezer, ou então pelo YouTube, vou até te pedir isso. Pega o link desse episódio, ou então compartilha com amigos e amigas. Se você ainda não se inscreveu ainda ou no canal, ou então não está seguindo o perfil do Pode Comunicar no Spotify, no Deezer, vai lá, marca, bota lá o gostei, começa a acompanhar a gente para você ser notificado dos próximos episódios. E a Fabi trouxe uma coisa muito interessante aqui que eu quero reforçar, né? Que eles tiveram a ideia a partir de uma loja que já existia. Tem muita gente que se cobra muito em ser criativo, em fazer algo novo, inventar a roda. Não dá para inventar a roda mais. Ela já foi inventada. A gente pode melhorar. E como que a gente melhora? É isso aí o conselho, o incentivo que eu dou para você. As coisas estão postas, o jogo está rodando, a bola está rolando. Você precisa pegar e adaptar para o seu conteúdo, para o seu charme, para a sua alma, para aquilo que você sabe fazer, para o seu estilo. E aí você vai ter algo novo. Né? É algo que existe, você adapta para o seu conteúdo e entrega e faz sucesso. Está aqui uma prova viva de que é possível você modelar, não é copiar as pessoas. Porque cópia não vai para frente. É modelar, se inspirar. Você se inspira, traz para o seu mundo, cria algo novo a partir dessa ideia que está posta e aí você começa a chegar onde você quer. E você entender que você realmente ama aquilo. Porque o bolo não é só o Flávio que vai amar fazer bolo. Muita gente pode fazer bolo, mas você tem que fazer porque você ama e o dinheiro vem consequentemente. Você vai crescer
Mas você tem que ter certeza que é aquilo que você quer, né? Agora tem umas receitas, os recheios que a gente só encontra na loja de vocês. Isso aí. Aquele com catupiry é uma loucura. Então, sobre a decisão da gente sair, né? Porque sair da Paraíba, porque lá tem o maior São João do mundo. Uhum. Muitos turistas iam no São João lá, e iam na nossa loja, passavam lá e achavam diferente. E de todos os estados do Brasil, e falavam, nossa, que loja legal, só vende bolo caseiro. Nossa, podia ter na minha cidade, podia ter... A gente começou a perceber que não existia nas outras cidades. Aí o Fabiano, eu acho que não tem. E a gente começou a pesquisar, não tem loja de bolo em outras cidades maiores. Uhum. Então, assim, a Flávia, eu tenho coragem, vamos embora para alguma cidade que não tem. Eu disse, vamos embora, né? Eu fazia plano, eu dizia, rapaz, no dia que a gente sair daqui, que a gente for para uma cidade, que a gente chegar, vai ser novidade. E a gente vai ser, tipo, vamos chegar primeiro, né? Vamos ser o pioneiro. E eu planejava, dizia, rapaz, Deus vai nos ajudar e vai dar tudo certo. Que maravilha. Só que a gente não sabia que ia enfrentar tanto desafio para fazer essa mudança, né? Para sair da Paraíba para Brasília, né? Aí vocês foram para Brasília, aí abriram uma loja lá. Em 2007, né? E quando é que vocês começaram a abrir a segunda, terceira, quarta? Não, a gente chegou em Brasília, a gente foi vender bolo na feira. Porque eu cheguei lá e não conseguia alugar loja, porque eu tinha que ter fiador. A gente saiu da Paraíba para Brasília praticamente assim, com a cara e a coragem. Com pouco dinheiro, sem recurso, mas com a certeza que a gente ia fazer algo ali que ia dar certo, ia fazer algo com excelência, ia conquistar os clientes, né? E a gente, quando chegou ali, não tinha essa cultura de ter uma loja específica que vendesse só bolo. Uhum. Então a gente veio para tornar... para ser os pioneiros ali em Brasília, né? Isso é muito interessante também. Quando você tem uma mensagem, vai ter algum lugar, alguma rede, algum ambiente em que ninguém fala daquele assunto. Vai ter um lugar que vai estar todo mundo falando, mas tem um... Olha o paralelo aqui. Tinha loja de bolo na Paraíba. Eles levaram para Brasília, onde não tinha. Então, assim, tem muita gente falando de muito assunto, mas será que tem ali, naquele nicho, que você pode falar? Que você pode pegar essa ideia e para aquele público ali? Pensa nisso, pensa como você pode levar a sua mensagem para públicos que ainda não ouviram aquilo que muitas pessoas podem estar falando, mas aquele público ainda não ouviu. E quando é que vocês falaram assim, caramba, a gente conseguiu, deu certo? Vai ter que dar uma pulada aí, que a história foi difícil. Então, aí a gente, com muita luta ali, a gente chegou em abril de 2007 em Brasília. E a gente, nos primeiros meses ali que a gente chegou em Brasília, eu tive que vender bolo na feira. Consegui um lugar lá e comecei. Eu digo, eu tenho que começar, porque enquanto... Não, daqui a pouco a gente vai passar necessidade aqui, minha família, eu tenho que fazer algo. E a gente conseguimos alugar uma casa, e naquela casa eu consegui começar a fazer bolo, porque eu digo que hoje em dia a gente vê muitas desculpas. Eu digo que você, para começar, você só basta começar com o que tem em suas mãos. E a gente começou ali com o que tinha em nossas mãos, fazendo bolo em casa, indo para a feira. Muitas das vezes vendia alguns, outros não vendia, voltava para casa. E durante 3 meses, 4 meses ali, eu digo que a gente sobrevivia. Porque o dinheiro que vendia os bolos só dava para comprar comida, fazer os bolos novamente. E foi essa luta diária. Só final de semana, dia de semana eu estava tentando vender um bolo no mercado e outro, mas eu já fazia com excelência. Eu já fazia com muito amor. Já era preocupado. Eu já me preocupava em entregar o melhor para o meu cliente. E pouco a pouco as pessoas foram comprando ali na feira, mas aquele período que eu fiquei ali foi sobrevivência. E nesses 3 meses, né, Flávio? A gente não desistiu nem um dia de procurar a loja para alugar. Isso. Enquanto eu estava na feira, eu estava procurando uma loja desesperadamente. E conseguiram? 4 meses depois eu consegui alugar a loja. Sem fiador, sem dinheiro para pagar o primeiro aluguel. Eu pedi um crédito de confiança, falei para a mulher, digo, a senhora me dá o crédito de confiança, daqui a 30 dias eu lhe pago o aluguel. Só que eu não tinha dinheiro para fazer reforma. E ela me deu esse crédito, aluguei essa loja. A gente, com uma pequena ajuda de uma pessoa, o marido da prima da Fabiana, que morava lá em Brasília, nos ajudou pra gente fazer uma pintura, algo muito simples. E era uma loja muito simples. Se você vai na nossa loja hoje e vê, você diz, caramba. Né? A gente fez aquelas faixas para colocar. Tudo improvisado. Improvisado, tudo mesmo. Mas eu acho que assim, o desejo que a gente tinha era maior de que a gente olhar para essas circunstâncias, né? Claro, o desejo, um bom produto e persistência. E as pessoas paravam
e nos falava, rapaz, essa loja é tão simples, mas a gente tem uma energia boa aqui, a gente se sente bem nessa loja, né? E a gente começou pouco a pouco ali em agosto de 2007, 4 meses depois que a gente tinha chegado, a gente estava abrindo ali aquela primeira loja, muito simples, e foi assim um desafiador porque as pessoas não tinham cultura de... E só naquele lugar que hoje tem várias. Muita gente falava que não ia dar certo, os vizinhos. Vocês são loucos, só vender bolo inteiro. Bolo, tipo assim, como assim? Não tem café, não tem pão de queijo, não tem lanche. Aí a gente falava, não, vai dar certo quando o pessoal começar a provar tudo. Vai fazer a propaganda boca a boca, porque não tinha nem como fazer outro tipo de propaganda. A gente não tinha dinheiro naquele tempo para comprar, para fazer panfleto. E a gente fazia uma folha daquelas de A4. Na Lan House. Na Lan House, mandava tirar xerox. E eu tava ali no quebra-mola, entregando os panfletos. 2007. Gente, olha isso aqui. Isso aqui é estratégia de comunicação. Com pouco dinheiro. Com pouco dinheiro. E outra coisa, naquele tempo, Daniel, não tinha Instagram. Não tinha rede social. Nada. Eu digo que hoje as pessoas têm muito mais favorável a elas do que naquele tempo a gente não tinha. Então, é nesse ponto que eu quero chegar da conversa, que é a comunicação, né? Mas você vê que mesmo pequeno, com dificuldade, sem dinheiro, ele pensou na divulgação, porque, gente, comunicação é fundamental. Você vai alcançar os resultados que você quer e você merece quando você acertar a mão na comunicação. Por isso você precisa estudar, por mais que não precise fazer uma faculdade, não precisa ser jornalista, mas se você estiver atento a quem ensina, a quem compartilha conhecimento sobre, se você observar quem está fazendo, você vai aprender as formas de se comunicar do mundo de hoje. O Flávio e a Fabi usaram a que eles tinham na época, que era improvisar um panfleto e entregar, para que o nome da empresa chegasse a mais pessoas e os clientes chegassem até eles. Isso é maravilhoso. E aí, quando que abre a segunda loja? Então, aí abrimos a primeira loja em agosto e eu tinha um sonho, um desejo de vender 100 bolos por dia. Em dezembro, a gente conseguiu vender, eu até falava para a Fabiana, eu dizia, quando eu vender 100 bolos eu vou estar rico. Ela ficava rindo, dizia, com 100 bolos não tem como ficar rico. Não, meu Deus, eu boto aí um zero aí, esse sonho dele tá errado. E a gente, quando conseguiu vender os 100 bolos, realmente, a gente não estava rico. Aí eu 100 bolos, ela sempre tem razão. Isso. Razão. Mas o que é que chama a nossa atenção? A gente não estava rico, mas as coisas estavam melhorando. A gente podia perceber que algo estava mudando, né? Porque no início era uma luta, todo dia você tinha que estar fazendo compra, você não tinha capital de giro. Sim. E era uma luta diária, todo dia. Você tinha que... Um dia tinha o dinheiro de pagar o aluguel, aí não faltava da mercadoria. Mas a gente nunca pensou em desistir. A gente sempre olhava lá na frente, o que é que vinha na frente, né? Não é o que a gente estava passando no momento, né? Sim. E aí a gente virou o ano, vendemos esse 100 bolo, não estava rico. 2007 para 2008. Conseguimos a oportunidade de abrir a segunda loja. Que legal. Num lugar que não era... Né? 9 meses depois. O lugar não era bom. Os vizinhos não acreditavam que fosse dar certo. Para onde a gente ia, tinha palavras que diziam que não ia dar certo. Não, só bolo, isso aqui não vai dar. E aquela loja, Daniel, aquela segunda loja ali, ela nos surpreendeu. Era uma loja que ela já tinha uma placa, não era mais uma faixa. Também em Brasília. Em Brasília. Sobradinho, né? Na cidade de Sobradinho. A gente já tinha uma vitrinezinha melhor, nada ainda comparado com o que é hoje, né? Mas aquela loja ali, em 3 meses, a gente saiu de uma loja que a gente sonhava em vender 100 bolos, já estava vendendo os 100 bolos, e a gente passou em 3, 4 meses a vender 500 bolos por dia, cara. Caramba! A gente já tinha funcionário, porque no início não tinha funcionário, era só eu e ela. A gente fazia tudo, jogava em todas as áreas do campo. Mas a segunda loja ali eu já tinha 4 funcionários, a gente já tinha que trabalhar sexta para sábado 24 horas, porque a gente não dava conta, numa lojinha de 40 metros quadrados. E 5 horas da tarde a gente tinha que baixar as portas e se despedir dos clientes, porque o povo queria bolo, não tinha mais. Caramba. E eu dizia, agora só amanhã, porque a produção encerrou e a gente não dava mais conta mais. E foi aí quando a gente começou a ver que as coisas estavam começando a melhorar numa velocidade bem melhor, né? Mais rápido, né? Não, impressionante, olha só. Você que está em casa assistindo a gente acha que as coisas vão cair do céu. Você está enganado. Olha que a história do Fabi e do Flávio aqui, da Fabi e do Flávio é maravilhosa. Eles começaram com pouquíssimos recursos, trabalharam sem parar, um dia atrás do outro, sem cansar, sem desistir, sem desanimar. Tinha uma paixão, ou seja, a paixão, gente, pelo que você faz, ela pode vencer o desânimo, o descrédito.
As pessoas, não vai dar certo, não, mas eu tenho certeza que vai. Vocês acreditaram nisso até o final. Então acredite no seu sonho. Acredite no seu sonho e corra atrás dele. Independentemente do que as pessoas estão falando à sua volta, se você tem convicção que o seu sonho vale a pena, não desista dele. Siga em frente. Vamos lá, voltando aqui para a história. Aí, 9 meses abriu a segunda loja já lá começou de 100 bolos para 500 bolos por dia. Isso. E a gente, assim, foi ficando conhecido em Brasília. E criando uma cultura. Isso. Levamos uma cultura para Brasília. E o bom também é que a gente conseguiu essa cultura, além dela ter ido para Brasília, ela foi para o Brasil todo. Por quê? Hoje, aonde você vê que tem uma loja de bolo, no tempo não tinha, né, Fabiana? Eu brinquei, Flávio, Flávio, não existia isso de mentoria, mas a gente descobriu agora, percebeu que a gente fez mentoria, tipo, em 2008. Em 2008 a gente já fazia mentoria. Em 2009 fez algumas mentorias com algumas pessoas sem saber o que era mentoria. Não, mas vocês como mentorados ou como mentores? Como mentores. Vocês já como mentores. Que as pessoas nos procuravam. Cara, eu queria abrir isso na minha cidade, me ajuda. De São Paulo. E a gente ajudava. Não, e teve gente que pagou para almoçar com a gente, que eu Flávio, não vou fazer isso não. Aí o Flávio, esse casal contou que vai abrir uma loja de bolo independente de se falar com a gente ou não. Eles estão oferecendo um valor que pra gente no tempo era maravilhoso. Estão oferecendo um valor para almoçar com a gente e conhecer a loja. Não pediram receita, nada. A gente conhece eles até hoje, né? Tu não vai querer a ele, então vamos, né? Então a gente fez isso. Almoçou, deu várias dicas, falou sobre loja de bolo com eles e tal. E quando terminou, o Flávio falou, rapaz, é fácil demais, eu acho que esse povo não vai pagar, não. Aí quando a gente foi deixar eles no aeroporto, eles lá, né, passaram o checão lá. Aí a gente já fez mentoria, assim, e na época foi muito bom. Assim, foi um dinheiro muito bem-vindo, tal. A gente estava em expansão, né, então... E isso, isso foi em 2008? 2009 para 2009. Nós estamos em 2021. Esse hoje é um mercado que está super em alta. Sabe o que é isso? É a transferência de conhecimento. Se você domina um assunto, qual é o assunto que você domina? Criação de filho? O meu é comunicação, o deles é empreendedorismo. Né? Tem gente que fala sobre fotografia, tem gente que fala sobre direito. Qual é o assunto que você domina? Porque o seu conhecimento, a sua expertise, o tempo que você passou trabalhando com isso, a sua experiência, tem valor. Você só tem que saber organizar o seu conteúdo e entregar. Porque tem muita gente que está querendo ouvir o que você tem para dizer. Guarda isso, a sua experiência tem muito valor. E aí, viraram mentores. Isso, e aí a gente ajudou muitas pessoas, né, a abrir suas lojas, né, fora de Brasília. Que né? A gente decidiu não vender franquia, né? Aham. A gente seguiu por essa linha de ter lojas próprias, porque a gente achava que era um produto muito delicado. E aí a gente foi abrindo lojas. As portas iam se abrindo, quando olhou a gente abriu a terceira loja. E toda loja que a gente abria, as pessoas gostavam, porque a marca... Hoje, se você for em Brasília, todo mundo conhece o Bolo do Flávio. É uma referência em Brasília, é uma marca que as pessoas amam, apaixonado por a marca, né? E as pessoas começavam a pedir, abre no meu bairro. E a gente, pouco a pouco, foi abrindo. Foi um crescimento de degrau em degrau, mas que foi acontecendo ao longo dos anos, né? E qual é o momento que vocês passam a entender que precisam se comunicar nas redes sociais? Fala, vamos criar uma conta no Instagram para a loja. Então, essa parte é o que gosto. Essa parte é com ela, porque ela é a mulher da comunicação. Olha aí, olha aí. Não, então, eu sempre fui muito da rede social, né? Até me contei. Mas logo quando começou o Instagram, que eu me lembro, eu acho que eu já comecei sozinha, a gente não pagava agência ainda, ninguém podia, né? Uma vezinha ou outra fazia alguma coisinha com alguém que dominava a arte. Mas eu comecei, mexendo só, postando, postagem normais das lojas, dos bolos e tal. Só que rapidinho eu vi que eu precisava melhorar o negócio. Sim. Então, eu entender do assunto é uma coisa, mas às vezes eu não sei fazer. Então, você tem que, você precisa de ajuda. Que tipo de situações, Fabi, surgiram para que você chegasse a essa conclusão? Por que você percebeu que precisava de ajuda? Então, porque eu costumo olhar muito, tipo, concorrente. Sim. Ou alguém que, não tem um concorrente na minha área ainda que esteja tão bem nas redes sociais. Então, às vezes, não precisa ser totalmente uma casa de bolo. Eu olhava uma doceria, uma panificadora.
Aí eu achava legal aquilo ali, nossa, eles estão desenvolvendo aqui, então eu tenho que melhorar. Porque se eu tenho um melhor bolo, eu tenho que mostrar, então por que eu não vou estar passando para os clientes, para o público, né, da rede social? Então a gente tem até hoje, trabalha com as mesmas pessoas, a mesma agência, que eu digo que é uma agência só do bolo quase, porque assim, ela trabalha só quase com a gente mesmo, faz 10 anos, né? 10 anos já. Ou seja, então, depois de 5 anos de loja, que a loja vai fazer 15, quase 5 anos. Vocês começaram a investir numa comunicação mais digital. Mais profissional mesmo. Mas quanto tempo você ficou fazendo, Fabi? Eu acho que quase um ano. Quase um ano. Fui rapidinho, porque eu sou assim, tem que fazer a coisa bem feita. Já que eu não sei fazer, eu prefiro pagar uma pessoa e eu ficar ali vigiando, olhando. Então, assim, tudo passa por mim. As ideias, ela é muito criativa. Sou muito boa, que né? Bom. Eu fico falando isso aqui, a menina lá vai ficar com ciúme, mas ela sabe mesmo, ela concorda que eu tenho muita ideia exagerada. Que bom. Assim, eu tento até, às vezes, até passa despercebido, porque é muita ideia, então você também, às vezes, não consegue colocar tudo em prática. Mas eu acho que hoje o Instagram é uma das coisas principais, né? Eu acho que a gente ainda tem que melhorar muito. O Instagram da gente é muito bom, mas a gente tem muita história, tem muita coisa que o público precisa ver. E às vezes a gente, passa despercebido mesmo. Quem entrar no Instagram hoje, qual é a cara que vocês dão? O que vocês contam lá que você acha bom? Que fala, caramba, isso é bom. E outra coisa, o efeito. Vem muito cliente por conta das redes sociais? Eu acredito que sim. Só que o nosso cliente hoje, graças a Deus, é muito orgânico, assim, né? Muito Brasília, porque é o Distrito Federal, Sim. né? A gente é muito conhecido. Então, assim, independente do Instagram, a gente era bem forte. Mas, claro, que a internet hoje, né, tá dominando. Sim. E eu acho que a gente passa muito uma imagem de bolo caseiro mesmo. A gente tenta usar muito a imagem do Flávio. Acho que tá usando pouco também. Todo mundo tá falando, tem que usar mais. Né, contar a história, mostrar ali que ele é preocupado de verdade, não é historinha ali bonitinho para vender, né? Assim, então acho que a gente ainda está falhando um pouquinho, mas está melhorando isso agora. Isso aí é maravilhoso. Nós estamos falando de duas coisas aqui. O storytelling, que é a narrativa que você usa para contar a sua história, e eles estão usando o storytelling do Flávio, o cara que veio de origem simples, da Paraíba e vai para Brasília. Antes ele casa, tem uma filhinha, vai para Brasília. É a história, a narrativa. Qual é a história que você conta da sua vida? Qual é a história que você associa à sua marca? E o outro ponto é a humanização da marca. É porque, aliás, a loja tem um nome. Bolos do Flávio. Quem é o Flávio? Então essa é uma dica muito poderosa para você que tem um negócio. Criar a imagem só da marca é legal, mas quando você humaniza e cria laços de conexão entre a sua marca e o público, as chances de interação, de compra é muito maior. Muito né? maior. Por que você acha que você tem que contar mais a história do Flávio? Por essa questão, né? Humanizar, as pessoas vão se, como que fala? Se conectar mesmo com a história dele e ver que consegue também, se perseverarem. Sim. Mas tem um caminho aí, né? Muita gente que gosta de fazer bolo, não só bolo. Gosta de fazer cocada, famoso, pudim. Eu tenho tanta ideia, gente. Depois me cobrem, eu vou cobrar. Cara, eu tenho muita ideia de uma pessoa que quer começar uma coisa com pouco. Começar só com um produto. Então, assim, eu acho que as pessoas veem isso. Nossa, começou fazendo bolo e fez em casa. Enquanto inspirador. Não abria. É inspirador. Então, eu acho que isso daí cativa muito as pessoas. E ver que até hoje ele é preocupado do mesmo jeito. Quando a gente fala que não tem franquia, não é desmerecendo franquia. Mas eu acho que franquia tem que ser uma coisa muito bem pensada, tem que ser uma coisa muito bem avaliada, o produto, como que vai chegar na sua cidade. Porque, no nosso caso, o bolo... Até hoje só tinha 2 opções, né? Ou virar um mix, de um produto mais industrializado, que Flávio morreria se isso acontecesse, com o bolo dele. Ou tem a opção de todas as lojas terem uma fábrica. Sim. Que também tem a preocupação do boleiro, porque todos os nossos boleiros são antigos. A gente é muito difícil, não tem rotatividade. É difícil mesmo. Assim, a gente tenta cativar, né, o funcionário, ficar com a gente o máximo que a gente puder, só se não quiser mesmo trabalhar mais com a gente, né?
Mas assim, tem todo esse cuidado, né, Flávio? E eu digo que a gente vende um produto que ele leva alegria para casa, né? Sem dúvida. E quantas pessoas que a gente vê que a pessoa compra um produto, que ele recebe em casa, e ali qual é a primeira imagem que a gente vê? Um bolo, ele reúne família, reúne amigos, eles têm história para contar, lembra da história, porque eu acho que a maior parte das pessoas tem uma história com bolo. Eu comia bolo na casa da minha avó, a minha avó fazia um bolo para mim. É tanto que é muito falado bolo de vó, né? Então eu digo que a gente não vende só um bolo, a gente vende, eu acho que um pedaço de alegria, a gente compartilha com as pessoas isso, né? Esse é um passo que você precisa aprender hoje. O negócio dele, você pode falar assim, ele troca bolo por dinheiro. Não é isso. Não é isso. É muito mais do que isso. A rede social. A rede social, ele mostra como se vende bolo. Não é isso. Não é isso. É relacionamento. Rede social é relacionamento. Quem é o cara? Ele é inspirador, porque é um casal de empreendedores que começou de baixo, que venceu. E olha o que o Flávio falou, que ele vende alegria. É isso aí. Vende satisfação, vende a memória afetiva. Então, gente, negócio hoje, para fazer diferença, e eles fazem diferença, é muito mais do que você trocar um produto por um pedaço de dinheiro, por um punhado de dinheiro. O dinheiro é consequência, né? Consequência. Você tem que pensar no seu propósito, você tem que pensar na missão, na alegria que você proporciona. Porque, aliás, isso é muito melhor do que dinheiro. Dinheiro é bom, é ótimo. Né? É muito bom. Mas depois de uma certa quantidade de dinheiro, tá bom, não vai fazer diferença mais na sua vida. Você ganhar mais 5 milhões, não vai fazer diferença. Você já tem o suficiente para comprar o que você pode e o que você precisa. Agora, a alegria, satisfação, sorriso no rosto. Satisfação dos nossos clientes, eu acho que vale mais do que o dinheiro, né? Claro. Você encontrar as pessoas, às vezes a gente encontra as pessoas, rapaz, eu amo seu bolo, eu amo sua marca, eu amo sua história. Isso para nós não tem preço. Uma coisa que nasceu no seu coração, no coração de vocês, que vocês lutaram, que vocês enfrentaram a desconfiança, as dificuldades, e aí hoje isso gera alegria nas pessoas. Isso, é isso aí. Isso é melhor que dinheiro. E quando você dinheiro é bom, mas isso aqui é maravilhoso. Quando você ama, você vê a diferença também quando você recebe uma reclamação. Porque tem muito empresário que não se importa. Eu já vi com meus olhos e já ouvi muitos empresários dizendo, teve uma reclamação de alguma coisa. Não, isso é cliente, não sei o quê. E o Flávio até hoje, tipo assim, até irrita, mas eu sei que é o certo. Tipo assim, ele se preocupa, vendeu 4 mil bolos, 3 mil bolos, uma pessoa reclamou de um bolo e é uma reclamação que você vê que não tem muita lógica, mas é o que a pessoa achou ali. E o Flávio, assim, recebe isso como uma dor no coração. Meu Deus, não pode, que não pode. Aí eu, na minha cabeça, se eu for pro racional, vou dizer, tipo, é só uma reclamação, isso foi alguém que só porque queria reclamar hoje de alguma coisa, não tem lógica essa reclamação, mas para Flávio não, tipo, é a mesma preocupação, não, vai, liga, pega o telefone dela, vamos lá, vou mandar 2 bolos essa agora, preocupação é essa muito preocupação. boa. Então você vê quando você ama mesmo aquilo, né? Você tem esse cuidado. Cuidado, quem ama, cuida. Nós estamos aqui encaminhando para o nosso final, do nosso episódio, e eu queria saber como vocês usam as redes pessoais de vocês. Se é basicamente só para lazer, ou só para a vida pessoal mesmo, ou se você dá dica de empreendedorismo, se você fala sobre a loja, como é que é? A minha é de stand-up, tô brincando. Então, a minha tá assim, né? Só, assim, eu uso mais do que Flávio. Tipo assim, eu uso minha vida pessoal, eu tento mostrar algumas coisas, mas eu não sou de mostrar muito. Mas todo dia eu tenho que postar alguma coisa, né? Eu tenho minhas fãs, que legal. Já tenho minhas fãs lá, faço muita caixinha de pergunta e eu sou bem sincera, só que com filtro, né? Tipo assim, quando eu respondo minhas perguntas com muita sinceridade e tal, eu virei meio que uma blogueirinha. Mas você fala de todos os assuntos? Então, mas falo de tudo. Fala de tudo. Só que o pessoal costuma mais me perguntar, principalmente sobre empreendedorismo, sobre trabalhar com o marido. Aí eu, Jesus, como é que eu vou responder? Para falar a verdade? Legal. Assim, a sua experiência tem valor. Olha o que a Fabi está falando aqui. Me perguntam muito, exagerado. Eu até brinquei que vou escrever um livro sobre como é ter só uma filha, porque eu só quis ter uma filha, porque, tipo assim, ela não vai sentir falta de irmão. E assim, eu defendo muito essa tese, né? Porque eu só tenho um, eu tenho que defender meu lado. Eu falo, eu tive 5 irmãos, todo mundo de boa.
não tem essas brigas nada normal, né? Tipo, me dou super bem, mas agora eu defendo ter só um filho, porque eu tenho que defender minha filha. Exatamente. Agora, então, assim, mas é de boa, eu mostro muita coisa da loja, eu vou misturando. Que legal. Tipo assim, mas Flávio é mais, agora tá ficando profissional, né? O de Flávio tá ficando... Como é que tá, Flávio? Fala pra gente. Então, a gente tá postando mais coisas, mais conteúdos, né? Sobre qual assunto? Empreendedorismo, né? Por que você escolheu esse assunto? Porque eu acho que é algo que a gente vê a dificuldade das pessoas. As pessoas sempre estão pedindo, né, ajuda. E a gente começou a postar mais de um tempo pra cá. E sempre que eu encontro com alguém fala, né? Caramba, eu vi lá algo que você colocou lá, aquilo ali, pô, eu passei por aquilo ali. E realmente tá certo aquilo ali, né? E aí a gente vai passando isso aí para as pessoas, né? E ultimamente o Instagram do Flávio tá recebendo muito direct, muito mesmo. Tipo de pessoas agradecendo pela história que ele contou, o pedacinho, porque pessoas estão passando pela mesma situação, mas também acredita que como ele venceu, também vão vencer. Então, assim, tá recebendo muita mensagem desse tipo. A nossa história, ela comunica muito as pessoas, porque é algo assim que a gente veio de baixo. A gente brasileiro. E eu falo que não é porque eu faço bolo, eu digo que pode ser qualquer outra coisa que a pessoa possa fazer com pouco, né? É um picolé, vender pipoca, vender água, não é só vender bolo. Mas assim, o jeito que é possível a pessoa começar, do jeito que a gente começou. E as pessoas se identificam muito, porque as pessoas hoje em dia, a gente está vivendo veio a pandemia, e veio as dificuldades, e as pessoas terminam que muitas das pessoas se acomodam, né? Sim. Então a gente fala que, eu digo, dá para a pessoa conseguir, é possível você começar algo. E até, Daniel, até antes, né? Eu queria até falar uma coisa sobre a pandemia, uma coisa bem legal sobre comunicação. Que na época da pandemia, as nossas lojas venderam muito, exagerado. Caramba. E a gente, ao mesmo tempo que ficava feliz, a gente também ficava triste pelas outras pessoas que a gente conhecia, que estavam passando situação muito difícil. Muitos empresários quebraram. Só que no caso da gente, não precisou fechar as lojas, o iFood cresceu absurdamente, e por ser um produto não tão caro, as pessoas consumiram muito mais, né? E o que aconteceu? A gente sempre coloca outdoor lá em Brasília, né? Nos lugares lá. E ficou aquela novela lá, tem que fazer propaganda, porque agora já que está na pandemia e que está bombando as vendas, tem que aumentar mais. O pessoal ficou aquela discussão. E eu, na hora, eu fiquei muito preocupada e não me dava paz. Tipo assim, eu estou bombando, só fazendo propaganda do bolo, enquanto muita gente passando por necessidade, né? Eu falei, gente, eu mandei para o pessoal do marketing, vamos usar esses outdoors de outro jeito, de outra maneira, passar outra mensagem. Vamos colocar, claro, a marca do bolo, porque, tipo, é da gente, né? É uma propaganda. Mas vamos usar, tipo, um versículo lá. Vamos colocar, traga a memória, vai ficar tudo bem. Traga a memória aquilo que lhe dá esperança. Muito aí bom. O pessoal começou a discussão, não vai dar certo, porque só quem entende é crente, que não sei o quê. Aí eu, meu Deus, na minha cabeça, eu não tinha paz, só tinha paz se colocasse aquilo. Aí eu mandei para 3 amigos que não eram crentes, eu falei, gente, o que é que vocês entendem sobre essa mensagem? Todo mundo respondeu a mesma coisa, uma mensagem positiva, que para ficar calmo por tudo que a gente está passando, a gente se acalmar, tal. Aí eu, pronto, tá resolvido, vai pôr o outdoor assim, pronto. E o mais bonito, que uma semana depois, né, que os outdoors estavam já rodando, né, na cidade, Flávio chegava todo emocionado. Gente, chegou uma mulher chorando, uma cliente, que estava muito mal, e passou e viu o outdoor e leu. E o coração dela se encheu. Aí eu, meu Deus, como uma mensagem tão simples... Comunica as pessoas, né? É impressionante. Num momento tão difícil, né? É impressionante. Eu acho que você foi muito feliz nessa escolha, porque é um versículo, está na Bíblia, né? Trazer a memória, aquilo que traz esperança, mas tem a ver com o bolo da avó que vocês vendem. Isso. A memória afetiva, e aí dias melhores, porque todo mundo acha que o que passou é melhor do que a gente está vivendo hoje, né? Então, é maravilhoso, enfim, e surtiu o efeito aí que vocês viram. Muito, até hoje, né, a gente recebe as pessoas, e eu sempre estou lá ainda tentando colocar alguma coisa nesse tipo. Que bom, que bom. Então tá aí, um grande exemplo de que a comunicação é eficiente para trazer não só cliente, mas pessoas felizes, né? Isso aí. É incrível comunicar o que tem dentro da gente, se é que é algo bom, né, ajuda a transformar a vida das pessoas. E para a gente encaminhar aqui para o final, eu queria pedir para vocês 3 dicas. Que dicas vocês podem dar para quem está nos acompanhando, seja de empreendedorismo, seja de comunicação, seja do que vocês quiserem. O microfone é de vocês.
Tá. Acha aí. Vai você que é o Flávio. Então, Eu acho que ser perseverante é a Ser principal perseverante. dica. Ser perseverante. Isso é muito bom. Porque muitas pessoas vão chegar com palavras contrárias, é normal. Até pra gente hoje ainda existe, vai abrir uma loja em São Paulo, vocês são loucos, tem tanto lugar melhor no Brasil ainda, São Paulo é muito grande. Então, assim, você tem que perseverar no que você acredita, né? Qual a outra? e você, outro também que eu falo é que você descobriu o que você quer fazer, né? De verdade, né? Qual é o seu propósito? Qual é o seu Porque quando propósito? você sabe qual é o seu propósito, você não tem limite, você consegue romper e chegar até ele, né? Mas, tenta me dar assim, uma dica de como que a pessoa... O que acontece quando ela descobre o propósito? Como é que é isso? Você acha que o coração bate mais rápido, mais rapidamente? O coração queima, os olhos brilham? Fazer o que faz os seus olhos brilhar? É isso? Então eu acho que você percebe que você já tem uma paixão por aquilo, né? Uma paixão. Seguir a sua Paz, paixão. né? Isso, Ter paz, né? isso. Tipo Seja assim, perseverante e siga a sua paixão. Isso. 2 dicas. E a terceira? Ser resiliente, né? Seja resiliente. Resiliência é algo muito importante nos dias de hoje, porque a gente está saindo da pandemia, né? Eu espero que acabe o quanto antes, né? Perdemos milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, e só com resiliência para quem ficou, né? Nós que ficamos, seguir em frente. E uma lição da gente, que eu falo, que a gente pode falar sem medo, para quem acompanhou a gente, quem conviveu esses anos todos, sabe que não é uma mentira, Uhum. é a gente não murmurar no caminho. É tipo assim, a gente não murmurava. Claro que a gente não é perfeito, mas assim, o que a gente pôde evitar de estar murmurando, falando, Flávio, às vezes eu passando por uma dificuldade com o Flávio no começo, na minha mente eu tinha um medo, mas eu evitava falar, Uhum. porque não ia melhorar nada. Ótimo. Não, Não então ia mudar. aí estão as 3 dicas. Que a gente junta o resiliência com persistência, com o segundo é siga a sua paixão, e o terceiro é não murmurar no meio do caminho, né? Isso. Entender que você tem que continuar. Em vez de murmurar, trabalha, ou então se esforça mais, ou então Isso. pensa, planeja, peça ajuda. Acredite. Qualquer Faça coisa mais, menos né? do que murmurar. Acredite Muito que bom, vai muito bom. passar. São dicas preciosas e agora o momento final do Pode Comunicar em que eu peço aos meus convidados um conselho que vale mais que ouro em pó. Algo valiosíssimo eu quero ouvir agora de vocês. Então, meu amigo, eu falo que tudo que você for fazer na vida, que você faça bem feito. Se você é empreendedor, empreenda, faça o seu melhor. Se você é comunicador, seja o melhor comunicador. Se você é... O que for, independente do que você faz, mas que você faça o melhor. Bom, Porque a gente vê muitas pessoas fazendo, mas nem todos fazem. Você nota de longe a pessoa que faz com excelência, que faz com amor, né? muito bom. Muito bom. Quer falar, Fabi? Ou vai Eu disse, fazer... eu devia ter deixado o meu não murmurar para agora, tinha ficado bonito, né? Não, mas é isso, eu acho que na minha vida, assim, eu sou muito sincera. Então, assim, eu não consigo vou falar outra coisa assim, só para ficar bonito, né? Mas eu Sim, acho que claro. é você ser grato mesmo. Muito bom. Assim, o conselho, para mim, eu sei que é fácil, as pessoas falam, é fácil falar. Mas você tem que pedir essa convicção a Deus todos os dias, de ter certeza de quem Ele é, independente da sua situação financeira, da situação difícil que você está passando, você ter essa convicção, independente de sua religião. Se você não acredita em Deus, aí eu não posso fazer nada. Sim. Mas, no meu caso, né, a gente assim, tinha essa fé, e eu tinha essa fé inabalável até hoje. Eu digo a Deus, eu quero todos os dias, né? Tipo, acordar e ter a certeza que o Senhor é comigo. Independente se eu vou receber uma notícia ruim ou uma notícia boa, mas eu ter essa convicção e ser grata pelo que vai acontecer, o que aconteceu, ser grata pela vida, né? Muito bom. Olha, eu vou fazer umas conclusões finais aqui antes da gente se despedir. O episódio de hoje foi com um casal de empreendedores de sucesso. Pessoas que saíram das camadas populares e se tornaram grandes empresários. Que saíram da cidade onde cresceram para vencer no centro-oeste do país e se expandir pelo Brasil. Tá? Então, nós temos aqui um casal de sucesso. E olha só o que eles trouxeram para a gente. O que a Fabi falou foi muito bom. Ela começou a investir no Instagram, mas depois ela botou uma agência. Ou seja, ela entendeu que era importante entregar a comunicação para quem sabe fazer. Tem muita gente que tropeça, que não avança, porque
não investe em comunicação. E se você não divulgar nas redes, que hoje é o grande local para você estar, para sua marca estar, para sua mensagem estar, se você não investir nisso, ou então se investir pouco, o seu resultado vai ser compatível. Isso para mim foi maravilhoso. E para mim, uma outra parte que eu gostei muito, eu estou fazendo esse resumo aqui para te incentivar a voltar e assistir de novo esse episódio, que é a questão do storytelling. A convicção de que contar a história, de humanizar, né, a loja, a marca, ela traz resultados, ela conecta com as pessoas. Então, gente, muito obrigado por compartilharem comigo a história de vocês. Estou muito feliz, muito satisfeito com esse papo e por ter recebido vocês aqui no Pode Comunicar. Foi uma honra. Para nós foi uma honra e uma alegria estar com você aqui, meu amigo. Que você bom. também é um exemplo para nós. Obrigado pelo que carinho. você faz, né? Como você passa a comunicação para as pessoas. Eu tô lá, né? lendo livro, aprendendo, assistindo tudo, que eu quero falar melhor. Que maravilha. Comunicar melhor. Obrigado pelo carinho. Vamos comer um bolinho agora ali, que eu sei que aí, tem um bolinho de meu amigo. chocolate do Bolos do Flávio. Gente, pega o link, compartilha com amigos e amigas, posta, tira um print desse aqui, se você está vendo pelo YouTube, e bota nos stories, me marca o Flávio, marca a Fabi, que eu vou repostar alguns e vai ser uma honra saber a sua opinião. Se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo Deezer, deixa uma pergunta, deixa um comentário, que eu vou ter o maior prazer em ler e te responder, tá bom? A gente se vê na próxima semana. Saúde e paz!